Olá pessoal, tudo bem? Cá estamos nós. Tô aqui no Cafofo, para quem não conhece, de Educação Física. Ali tem os troféus, micro-ondas e sofá. Uma mesinha também. Tô aqui porque hoje eu vou morar na universidade, só tenho aula das 7 às quase 9 horas. Mas aí eu vou ver se eu fico aqui pra não ter que voltar pra casa, que demora um pouquinho pra chegar a pé. E vou aproveitar para estudar algumas coisas que tenho que estudar, fazer resumo, anotar algumas coisas também. E também faz tempo que eu não gravo o canal, né? Desculpa se o áudio ficar ruim, mas eu não trouxe o microfone. Então, deixa eu tentar ajustar aqui. Pronto, deu certo. Hoje o vídeo vai ser mais voltado assim para conversa, né? Vou abrir esse quadro pela primeira vez, não sei se vai ser algo que vai interessar muito vocês, mas assim, conversar de boa, como se eu estivesse aqui do meu lado, sentado na cadeira, no sofá aqui, e a gente vai conversar. E o tema do quadro de hoje, né, para dar início, vai ser desde que eu me mudei, né, assim, dos primeiros de aula, acho que eu não gravei mais, né? Eu fiz uma enquete no Instagram, pra quem não me segue, tá aqui, o link, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês seguirem. E eu fiz umas perguntas, né, sobre o que vocês querem ver, né, nessa nova fase da minha vida. Aí colocaram pra mim um comentário, né, foi a Evelyn que me mandou, eu achei muito interessante, então vou deixar aqui pra vocês. Muito obrigada pela sua interação, que é sobre rotinas de estudos, como está sendo sua adaptação aí. O estudo é mais complicado, né? Porque eu só tenho um tablet e celular para estudar. Então é difícil de gravar, é difícil dos dois. Mas eu vou tentar gravar certinho, né? O último do estudo. E faz acho que um mês. Eu acho que faz um mês e uns 10 dias por aí que eu tô aqui. Então eu quis esperar ter um mês assim pra ter uma base, né, pra eu falar como tá sendo a minha adaptação. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, então, foi bem difícil, né? Quando eu cheguei, eu saí dia 26, eu saí de João Negro, né, que é perto da minha cidade, Aracruz, acho que umas 3 horas por aí. Né? Aí eu tive parei em Vitória, de Vitória tinha que esperar umas 4 horas até pegar outro ônibus para ir direto para Ouro Preto, que é aqui, né, na rodoviária. Então eu cheguei aqui no dia 27, no outro dia, às 6 da manhã. Engraçado, é uma coisa meio engraçada de se contar, né? Que eu cheguei aqui passando mal, né? Eu tenho dificuldade, assim, quando eu viajo muito, de passar mal. Então eu tenho que tomar remédio para eu evitar enjoar e não passar mal. E eu tomei, só que como foi uma viagem muito longa de 12 horas, né? Acabou que quando eu tava quase chegando, eu passei mal. Só que aí eu tava tremendo já tava me sentindo horrível. Não sei quem já passou por isso, sabe como é. E aí o que eu pude fazer, quando eu tava quase chegando, eu tava tomando meu remédio pra vomitar. Tava lá me segurando, me abanando, porque não ar-condicionado, não tinha como janela nem nada. E aí eu cheguei e uma malona grandona, uma caixona de teclado, vocês viram no vídeo. E que mais? E uma bolsona também. Aí minha colega veio me buscar, achei que ela ia buscar de Uber, só que eu não sabia, né, que ela tinha um carro, ela foi no da minha república que me buscou. E graças a Deus, lembra que eu falei que rodoviária nem tecnológica? Graças a Deus eu dou por isso, porque tinha um elevador pra gente subir, né? Ela falou assim, só vem pra cima. Eu falei assim, mas eu tô com muita coisa, não dá pra ir sozinha, né? Aí ela desceu lá, me ajudou, arrastou os coisas até o elevador, a gente conseguiu. Aí eu cheguei lá, eu não consegui dormir, eu preferi arrumar as coisas primeiro, tirar as coisas da mala, deixar mais organizado, pra depois, assim, tomar um banho, me alimentar e tudo mais. E quando eu cheguei lá, não tinha muita gente, porque ia voltar ainda, a regressar, né, das férias, né, de quase 3 meses, que geralmente é assim, no final de ano, pro início do ano. Então, nesses primeiros dias, não tinha muita gente. Desculpa, tem muita gente aqui. Aí, às vezes passando. Não tinha muita gente, então eu tava, tipo, me adaptando. Às vezes eu saía assim, que eu morava de frente pro campus, né? Literalmente, vocês viram no vídeo. Então, eu só andava lá no sábado, no domingo.
Às vezes, assim, eu tentava cozinhar, comprar alguma coisa pra eu conseguir fazer minhas marmitas. E aí, às vezes eu ia no RU, né, com as meninas lá. Só que uma coisa que eu não sabia, que foi muito difícil pra mim nessa questão de adaptação, foi a questão de cada república ter um tipo diferente. Por exemplo, tem umas que você tem batalha, né? Porque não sabe, quem não sabia, né? Batalha quando, por exemplo, você é calor, então você vai estar ingressando ali, vai estar entrando como bicho e você tem funções a fazer, né? Tarefas. E isso foi muito difícil pra mim, né? Conseguir conciliar com essa nova realidade de estudos, né? Então, eu acabei, pra quem não sabe, há um tempinho eu acabei mudando. Vai fazer... já tem uns quase 20 dias, uns 20 dias, se não me engano, que eu me mudei. Se vocês querem, deixe aqui embaixo, né, pra eu mostrar um pouco sobre o novo lugar que eu tô morando. Quem me acompanha no Instagram vê as vistas que eu coloco lá, muito bonitas, apesar de ser longe, assim, a pé, né, da universidade, né, que antes eu morava, tipo, 2 minutos até a universidade, agora é 15. Então, por isso que às vezes eu fico mais que na universidade mesmo. E às vezes não vou tanto na Rio igual antes, porque eu moro tão perto. Mas aí eu acabei me mudando porque eu não consegui ter uma adaptação muito boa, né? E que eu não tava conseguindo ter aquele foco muito nos meus estudos, né? Consegui conciliar tudo. Então, por isso que eu acabei mudando. E também devido questão assim, que bicho tem algumas coisas assim, não vou falar 100% obrigado, mas é como se fosse obrigado, né? Tem tarefas que devem ser feitas, principalmente receber as visitas, tem que estar presente em festas, essas coisas, só que eu sou cristã, gente, então me perdoe, né, se isso é uma ofensa, mas eu não consigo, né? Não adianta eu estar numa festa, sendo que não é, aquilo lá não é meu lugar. E eu passei por uma experiência que foi muito difícil pra mim, né? Eu chorei horrores depois, eu tô contando isso como um desabafo, né? E pra vocês entenderem, né? Que a realidade, assim, na universidade tem um lado bom e um lado ruim. E eu não imaginava que ia ser desse jeito, mas eu fiquei muito triste. Eu imagino que o Espírito Santo se entristece muito com isso, sabe? Porque ver as pessoas se drogando, bebendo, essas coisas, é muito triste. Então eu chorei tanto depois, eu me senti tão horrível, no sentido assim, não tem como estar num ambiente, mas sabe que lá não é o seu lugar. Mas eu tentei ir, não porque, por prazer nem nada, mas assim, porque eu não fui totalmente obrigada, né? Mas era bom eu estar lá porque eu era bicho, sabe? Então, isso é uma das questões que eu tive um momento muito difícil, né? E eu tava já pensando, esse foi um das causas, eu cheguei a pensar em desistir e voltar da onde eu vim. Mas eu pedi muito pra Deus me ajudar, né? Porque eu tava sozinha aqui, apesar que tem às vezes pessoas ao meu redor, eu tava sozinha aqui. E eu falei com Deus, Senhor, envia pessoas pra me ajudar, né? De distância. E depois de um tempo, várias pessoas me começaram a mandar mensagem, sabe? Pessoas da minha congregação, né? De onde eu morava. E, nossa, eu creio que foi Deus, né? Que conversou comigo, que me ajudou, né? Que já passaram por isso, que hoje são convertidos. Então, eu agradeço muito a Deus, né? Que me ajudou neste momento difícil. Só que aí eu comecei a ir na célula, né? Célula que é tipo um encontro de algumas pessoas. É tipo um mini culto, né? Tipo em uma casa, essas coisas assim. Eu nunca tinha participado. E lá eu fiz amizade com uma menina, né, que eu amo ela, graças a Deus, Karine, ela tem me ajudado muito. E ela me deu muito suporte para procurar outro lugar, né, que eu me sentisse mais à vontade, assim, se desse, eu não moraria sozinha, né, mas é mais complicado. Que questão de casa, eu sou levemente acostumada a estar mais sozinha. Mas aí eu procurei um que é mais, só que aqui é muito caro, né, o custo de vida é muito alto. Então aí eu consegui achar a outra república que não é tão república, mas é uma república que é quase como agregada, né? No caso você não tem essas tarefas de bichos, então foi mais fácil pra mim. Então eu moro no terceiro andar, né? Bem em cima, e eu tenho um banheiro só pra mim, e até então o quarto é meio que só meu, mas é pra 2 pessoas. E a vista é maravilhosa. Então eu agradeço muito a Deus, né, por ter conseguido achar um lugar que foi muito difícil, tipo, uma semana procurando, não foi fácil. Né, passou cada situação assim, procurando lugares muito esquisitos, né, mas graças a Deus deu certo, né, a gente pediu oração também na cela, o pessoal tá intercedendo, porque é muito complicado, mas aí, gente, eu pensei quase em desistir de fazer a faculdade, pensei com a minha mãe, com a minha família, né,
acontecer, mas quando acontece, você vê que é bem mais difícil daquilo que a gente pensa, né? E aí que minha mãe falou, não, a gente tá aqui pra te ajudar, assim, tenta, mas se não der certo, a gente vai estar aqui também. E foi que aí que eu consegui me mudar e as coisas foram se encaixando. E aí também eu tava pronto pra voltar a jogar também, né, que eu jogo vôlei. E aí, gente, que eu fiquei 2 semanas, né, participando da seletiva e eu passei, graças a Deus, das 3 meninas, acho que tinha o quê? Umas 20 meninas ou até um pouco mais. 3 passaram, né? E elas fui eu. Graças a Deus, aleluia. Ai, gente, que saudade. Aí eu também entrei como, assim, para ajudar na comissão técnica. No caso, eu vou ajudar mais o masculino, né? Se não me engano, acho que hoje vai ser o primeiro dia que eu vou tentar lá dar suporte, né? Hoje é segunda-feira. Então, o masculino joga segunda, acho que quarta, alguma coisa assim. E o feminino tava entre terça e sexta, por aí, mas acho que vai trocar. Vou tentar gravar mais conteúdos assim. Tá difícil, né? Mas eu vou tentar. Então, pra quem tava perguntando, era mais ou menos isso. Desde então, tá sendo um pouco mais fácil. Então, outra coisa que eu comecei a participar foi projeto de extensão, né? Que nas universidades públicas oferece. Projetos de extensão são projetos, são cursinho, não é curso, né? Mas, por exemplo, projeto de vôlei, né? Projeto, no caso, eu tô fazendo projeto de musculação, projeto de extensão de musculação. Então, é um projeto que é aberto aqui na universidade para a sociedade, né? Para o público da Ouro Pretano aqui, que é Ouro Preto. Então, eu meio que faço, não é estágio, tá? Que eu não ganho nada. É voluntário, né? Mas a gente é obrigatório fazer projeto de extensão. Então isso ajuda a gente a passar no curso, né? Então a gente precisa fazer e é muito bom porque quando você chegar no mercado de trabalho, no estágio ou no trabalho mesmo, você meio que já vai saber, porque você está fazendo coisas que você muito provavelmente vai fazer lá. Então aqui a gente atende na academia, né? Para vários públicos diferentes, principalmente para idosos, né? E para adultos, para jovens e alguns atletas também aqui da universidade. E eu achei muito interessante porque eu não tinha muita experiência com academia, né, mas eu acho que é um pré-requisito, né, eu tinha acho que só uns 5 meses de academia por aí, já fiz um cursinho de alongamento com a Fofão não, né, assim, não é o cursinho de alongamento, mas tipo sobre vôlei, né, e ela frisou muito alongamento, então sei um pouquinho de alongamento também, sei um pouco de alongamentos, mas assim, o professor não vai analisar muito, não analisou muito, eu sei isso, eu preciso saber isso ou não, mas é um pouco sobre assim, para ver o que a gente sabe sobre a capacidade, porque a gente está ali para aprender e para ajudar, né? Então, eu também tive muita dificuldade no início aqui, que eu já tenho acho quase um mês do projeto de musculação. Eu tinha muita dificuldade porque eu não sei, porque imagina, você tá ali para ajudar as pessoas, mas você tem que pedir pra gente estar mais tempo veterano ali, como voluntários, para ajudar os outros, você tem que pedir ajuda para elas, te ajudar para eu ajudar o próximo, entende? Então, teve um momento que esses dias, essas semanas atrás mesmo, eu pensei em parar e desistir. Só que ninguém fala sobre o começo, sempre fala sobre o resultado, sobre o final. E o começo sempre é difícil pra mim, né? Porque a gente tem que persistir, a gente ainda tá aprendendo, tem que ter paciência. Então eu não sabia o nome das máquinas, todas, né? A maioria não sabia como ajustar muito. Não sei 100% ainda todos, mas já sei, já consigo, se perguntar onde fica a máquina de remada, qual é o tríceps puller, tríceps corda, qual a diferença, então eu já sei um pouco, né? Então, isso é uma coisa muito legal, hoje eu posso dizer que eu me encontro um pouco mais feliz. Eu tinha muita, assim, hoje eu ainda tenho um pouquinho, mas já não sinto tanta vergonha de atender as outras pessoas, claro que tem coisa que a gente ainda não é 100% boa, assim, não pratica muito, então a gente tem dificuldade, mas querendo ou não, é prática mesmo, né? E é importante a gente não fugir disso, porque isso faz parte do processo para o final, né? Que é sobre iniciar, meio e final. Então, é isso, gente. Acho que não sei se tem mais alguma coisa para falar. Caso vocês tenham mais sugestões de vídeos, se vocês gostaram desse quadro também de conversa mesmo, né? Eu não vou ficar editando muito vídeos assim, porque é algo mais pra gente desabafar, pra gente pensar. Então, se vocês quiserem deixar um comentário,
alguma sugestão. Também me sigam nas outras redes sociais, TikTok, Instagram. No Instagram eu tô postando muito também, que vocês interagiram muito comigo por lá. Então, tô tentando voltar também a minha vida ativa, né? Não é só ajudar os outros, mas eu também preciso me ajudar, né? Preciso voltar a treinar também, né? A jogar vôlei, né? Que eu já passei por lesão, então preciso muito fortalecer a região. Agora que eu tô aprendendo, não é perna, né? A região aqui mais do quadríceps, fortalecer muito para não sobrecarregar a articulação. Essa região do joelho, que é uma das articulações, é a articulação mais complexa que a gente tem no corpo humano. Já aprendi isso, olha só que legal. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E agora eu estou aqui, né? Estou aqui para estudar, fazer vários resumos, escrever várias coisas. Então é isso, galerinha. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. A gente se vê na próxima, ok? Então se inscrevam e me ajudem.